Gazeta Notícias, o seu Jornal do Meio-Dia. Tina Oliveira. Olá, estamos de volta, são 13 horas e 12 minutos. Bem, gente, já aqui, sentada nos nossos estúdios, sempre bom estar conversando com Patrícia Falcão, além do carinho que nós temos que declarar, que temos por ela, não só eu, mas tantas pessoas que esperaram ansiosamente por essa entrevista. É uma alegria muito grande pela competência que nós já dissemos e pelo conhecimento que ela tem de assuntos que são realmente de interesse de toda a população jacuipense. Patrícia Falcão, um prazer tê-la aqui. Você não pode avaliar a alegria que nós, a equipe do Mesa Redonda, da Rádio Gazeta FM, sentimos de hoje ser uma paralisação nacional e podermos trazê-la até esse programa e falar com a população de Riachão do Jacuípe, especialmente com os ouvintes do Mesa Redonda. Boa tarde, seja muito bem-vinda a esse programa. Boa tarde, Tina. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela referência, na verdade. Inicialmente eu quero esclarecer a população, a minha ausência de não ter comparecido aqui antes, diversas vezes você me solicitou, não que eu não compreenda o meu dever de estar aqui, de explicar às pessoas o que de fato aconteceu, o que é que vem ocorrendo no município em relação a esse assunto que a gente vai abordar agora, mas a minha agenda infelizmente não permitiu, por algum período, até que eu consegui confirmar de fato essa presença, mas que estou aqui à disposição, para que eu possa responder aquilo sobre o qual eu tenho conhecimento, e que tem sido um questionamento, não só eu tenho ouvido da rádio, como das pessoas quando passo pelas ruas, que tem cobrado porque eu ainda não fui dar explicações a respeito do tão polêmico problema que é a Previdência Social. Com certeza, Patrícia, é esse assunto talvez o que seja o carro-chefe, é o que eu quero iniciar o programa, além de todos os outros, porque conversar com você é sempre muito bom e à medida que o bate-papo vai fluindo, muitas coisas vão aparecer para que a gente possa falar para os nossos ouvintes. Mas realmente, a primeira pergunta, a pergunta que o povo quer saber e que com certeza você é a pessoa mais indicada para dar essa resposta em se tratando de gestão pública, você que foi secretária de administração do nosso município, é com relação ao INSS. Muitas conversas na cidade com relação a bloqueios de verba, bloqueios por conta do INSS. A atual gestão tem divulgado diversas vezes que tem sido prejudicada no sentido administrativo, no sentido de pagamentos, tem justificado muitas coisas que têm acontecido no nosso município em cima de bloqueios de verbas do INSS. Então, o que o povo quer saber e quando se justifica, as pessoas ficam a dizer, está bloqueando porque foi culpa da gestão passada, está bloqueando porque a gestão passada não pagava. Então, o que nós queremos ouvir, sabemos que será a mais pura verdade e a transparência por que acontecem esses bloqueios de INSS e o que o governo passado tem de responsabilidade nesse assunto INSS no nosso município. Bom, Tina, na verdade o que o município tem passado agora não é bloqueio, é retenção. O município não tem sofrido bloqueio, a retenção decorre porque o município não está fazendo o pagamento na Previdência Social, que ele tem um prazo até o dia 20. As empresas privadas, assim como a empresa pública, a prefeitura, o empregador público, têm como responsabilidade a obrigação de fazer, que é de informar. A informação que o município tem que prestar todos os meses até o dia 7 do mês subsequente em relação à folha que fez pagamento. O município tem que fazer essa informação à Previdência e tem até o dia 20, seguido após o dia 7, para efetuar o pagamento. Então, o município não tem feito o pagamento no dia 20 e no dia 10 do mês subsequente a Receita faz a retenção desse valor e faz a retenção com juros. Inclusive as retenções que já houve aí até agora, o município já chegou a pagar quase R$100 mil somente de juros.
Hoje eu já não posso te dizer exatamente, mas há muito pouco tempo atrás o município não estava nem fazendo a informação. Então não fazia informação previdenciária e a Receita fazia retenção pela média, né? Essa retenção vem ocorrendo já esse ano por umas 3 vezes. Já verifiquei isso. Até chamei a atenção do secretário de Finanças atual, né? Mesmo porque ele sabe, durante o período de transição, eu estive na casa da ex-prefeita levando documentação onde estava ele e o atual procurador. E dentre a relação de todas as documentações do município que entreguei já no final de 2012, eu expliquei para ele claramente qual era a situação previdenciária do município. O município tem uma dívida com a Previdência Social, uma dívida histórica, uma dívida de décadas. Não venha a ele dizer que essa dívida, ele ou qualquer um membro da administração, que essa dívida se refere à administração passada. Pelo contrário, inclusive o próprio secretário de Finanças sabe que a última auditoria que o município recebeu aqui foi em 2007 e que auditou o período de 2002 a 2004. E naquela época encontrou uma dívida de um valor de 3 milhões de reais só no município, fora do hospital municipal. Período auditado apenas de 2002 a 2004. Isso foi no período de 2007. O município parcelou toda aquela dívida. Na época, inclusive, precisamos de uma liminar, que o município só poderia fazer o parcelamento em 60 meses, o que seria inviável. Nós chegamos até a perder o matadouro naquele período por este motivo. Conseguimos uma liminar, fizemos o parcelamento e durante todo esse período o gestor passado vinha pagando dívida previdenciária como todos os outros gestores que aqui passaram. E Riachão não é o primeiro, não. Riachão é um dos 417 municípios da Bahia. Todos, sem exceção, devem à Previdência Social. Esse é um problema que os municípios têm lutado junto ao Congresso Nacional para que se modifiquem as leis no sentido de que o município não pode pagar da forma como vem sendo hoje, mas isso é uma outra discussão. O que eu posso afirmar é que a administração atual, em termos de parcelamento, pelo contrário, até agora, dos meses que pagou do início do ano, até agora no mês de agosto, pagou muito menos do que a gestão passada pagou pelo mesmo período. O município pagava parcelamento administrativo, além de parcelamento especial. Mas o que ocorre atualmente, o que eu tenho observado no DAF, de transferência, demonstrativo de transferência ao município, é que o município teve retenção de parcelamento simplificado, parcelamento administrativo no mês de janeiro, no mês de fevereiro e outros meses, inclusive parcelamentos que não cabiam mais está sendo retido. Porque em dezembro, quando eu entreguei ao secretário, atual secretário de Finanças, apesar de ser competência do secretário de Administração, mas o secretário de Finanças, que é uma pessoa com quem eu sempre tive contato, sempre consegui tratar e explicar diversas situações relacionadas ao município, expliquei para ele naquele período de que, no final de dezembro, o município fez adesão a um parcelamento especial, que era de uma medida provisória, parcelamento esse que isentava o município 100% de multas, de correções, de outros encargos legais, 50% de juros. Então, reduziu a dívida do município. E mais um detalhe, com essa adesão no final de dezembro, o município só passaria a pagar qualquer parcelamento, que até então pagava, até dezembro, em torno de 50 mil como parcelamento especial e mais 120, 130 mil de parcelamentos simplificados, eles só retornariam a pagar a partir de março apenas o especial, que era um parcelamento de 54 mil reais. Janeiro e fevereiro não teria retenção nenhuma a respeito disso, porque estava lá, nas normas dessa medida que a gente aderiu. Naquele período, então, eu também entreguei, em dezembro, emitida certidão negativa da Previdência, assim como certidão negativa de várias outras áreas, seja de Receita Federal, seja de FGTS, porque naquela época nós entregamos o município completamente adimplente. Apenas 13% dos mais de 5 mil municípios do país estavam adimplentes em janeiro e Riachão fazia parte deles. Inclusive Coité, Feira de Santana, Salvador, todos inadimplentes, mas Riachão era um adimplente. Desses menos de 13% dos municípios. E naquela época eu expliquei, olha, esse parcelamento você não vai mais continuar a pagar, a administração não vai continuar porque está suspenso. Nós poderíamos ter deixado. E a administração continuaria pagando e só muito tempo depois descobriria o que fazer, porque é o que tenho visto até agora. Medidas têm que ser tomadas e não têm sido tomadas. Esse parcelamento a Receita reteve por volta de 100 mil reais mês, que isso não justifica a situação do município hoje,
porque a administração passada pagava muito mais do que isso de parcelamento, não justifica de forma alguma. Então, a muleta de previdência social vocês têm que deixar de lado. Essa muleta tem que ser deixada de lado. Justifica de outra forma. Então, continuou a pagar ainda no mês de janeiro, no mês de fevereiro, por incompetência administrativa. E por falta de humildade também, porque diversas vezes eu fiz contato e avisei. O município está tendo retenção de parcelamento que não cabe mais. Procura a Receita Federal. Mas, infelizmente, não tive retorno nenhum a respeito. Até por muitas vezes posso ter sido interpretada mal, no sentido de compreenderem que talvez eu estivesse querendo prestar serviço para a administração atual. Nossa, que pena. Mas não era essa a minha intenção. Não era essa a minha intenção, pelo contrário. A minha intenção é de que o município continue a evoluir. O município já estava em um ponto e precisa continuar a progredir. Então, esse parcelamento, o município pagou ainda alguns meses desse ano, não cabe. E o que é que a administração atual precisa fazer? Pedir restituição à Receita Federal. Peçam restituição à Receita Federal, basta peticionar a Receita Federal. Essa restituição é feita de forma administrativa, é uma restituição sumária. E esses valores que foi retido a título de parcelamento, que não ultrapassa 100 mil, a média 100 mil, 110, 115 mil, que não justifica a situação da administração atual, não é? E que a administração passada durante todos os anos pagou muito mais do que isso mensalmente. E nem por isso pagou salário em atraso. Patrícia, eu quero ser bem clara antes de Jota, que eu sei que ele está com a pergunta também. Nós escutamos o secretário de Finanças desse município justificar de que o município já havia pago, durante esses 8 meses, mais de 2 milhões de reais ao INSS, através desses bloqueios que você acaba de esclarecer à população, que o nome não é bloqueio, é retenção. Porque deixou de pagar. Porque deixou de informar. Então, esses 2 milhões de reais, que muitos aí, arvoradamente, irresponsavelmente, saem tentando iludir, enganar a população, dizendo que isso foi conta da gestão passada. Tá devendo ao servidor porque teve que pagar mais de 2 milhões de reais de INSS. Nós vemos isso nas redes sociais. Nós vemos isso, muitas pessoas que estão nomeados e trabalhando no governo informarem a população para justificar os atrasos de salários de contratados e as coisas que ainda não aconteceram nessa gestão, dizendo que foi pago esse valor de 2 milhões de reais do INSS. Eu estou falando numa linguagem bem popular, para que as pessoas possam realmente ficarem esclarecidas e cientes do que aconteceu. Esses 2 milhões de reais foi, então, retenção da folha de pagamento do INSS do servidor desse município. Não é isso? Sim, Tina, eu vou tentar ser mais clara, tratar em uma linguagem que a população possa compreender. Né? Em verdade, a prefeitura mensalmente, quando faz o pagamento da sua folha, como também de outros prestadores de serviço, no qual faz retenção de previdência, né? Retenção de INSS, né? Para que as pessoas compreendam melhor. Essa retenção, a prefeitura tem que fazer a informação e recolher os cofres da previdência, tem que pagar. Né? Ter recolhido mais de 2 milhões de reais a Previdência, ele não recolheu ainda. Mas ainda que tivesse feito certo, já deveria ter recolhido muito mais do que isso. Porque a folha de pagamento da Prefeitura é mais de 1,5 milhão de reais mês. Então, mais de 1,5 milhão de reais mês, nessa média aí, se tem 30% para pagar a Previdência, porque a Prefeitura paga a parte patronal e mais a parte que retém dos servidores. Então, em média de 30%. Se você considerar 1,5 milhão, ela teria em torno de 450 mil e 500 mil mês para recolher a Previdência, considerando que estamos no 7º mês de recolhimento, né? Porque o último teria sido agora dia 20 de agosto, já teria se pago muito mais do que isso. Mas pagar a Previdência não significa que não vai se poder administrar. Pagar a Previdência é obrigação, inclusive porque está retendo do servidor. Né? É uma situação completamente diferente. Patrícia, você tem capacitações em direito previdenciário, em direito administrativo, e eu também escutei, vamos aqui fazer justiça ao secretário de Finanças do município. Eu escutei ele dizer que esse problema do GFIP, né, que é essa guia de recolhimento que tem que informar a Previdência, que é retirado dos salários dos servidores, ele dizendo que aqui daria uns 500 e pouco mil. Correto. 500 e pouco mil. Isso. E que o município não tem condição, diante da sua arrecadação, de realmente pagar esse valor.
E ele ainda diz que a verba que chega a esse município todo dia 20 é menos de R$400 mil, ou seja, inferior ao valor da GFIP, e que os municípios não tinham, que era necessário que a UPB e que os municípios, os prefeitos, secretários de outros municípios se mobilizassem junto ao governo federal, eu não sei qual é a esfera, para tentar fazer alguma coisa para amenizar essa situação e não ficar sofrendo essas retenções, como você explicou tão bem, que muitos dizem que é bloqueio. Então, assim, na sua experiência, nos cursos, em tudo, o que o município poderia fazer para que essas coisas não acontecessem? Bom, quando o secretário diz da dificuldade do município de pagar esses valores, ele está correto. É por isso que os municípios devem a Previdência Social. Mas o caminho não é exatamente o que a administração tem adotado. O caminho de omitir a informação, não fazer informação nenhuma e deixar que a Receita Federal retire pela média. Esse não seria o caminho. Né? Infelizmente, esse é um problema ainda sem solução prevista, porque isso tem se discutido muito ao longo de UPB e várias outras organizações, no sentido de que o Congresso se mobilize para reduzir esse percentual que a Prefeitura paga, né, sobre cada um dos trabalhadores, que a Prefeitura paga em média de 21%. Então, esses valores já se tem discutido muito, mas ainda é algo sem um caminho ainda apontado, não tem nada transitando, nada tramitando ainda no Congresso, nada a respeito. Então, isso, infelizmente, não é a saída agora. Tem que se trabalhar com o que tem e trabalhar da melhor maneira possível. Então, o município precisa fazer as informações e precisa recolher. O recolhimento que tem que ser feito até o dia 20, quando se relata que dia 20 eu não posso pagar, porque a receita que eu tenho é somente essa é a sua receita do FPM. Mas acontece que a folha de pagamento não se paga todos os servidores saindo de receita do FPM. Se paga servidores saindo receita da saúde, saindo receita da educação, como é o Fundeb, por exemplo. E de todas essas fontes de recurso, sairá recurso para pagar também a Previdência Social, porque Previdência é parte da folha. Né? Então, a justificativa de que dia 20 eu não tenho dinheiro para pagar, essa não pode ser utilizada. Então, INSS, esse histórico de dívida do município, do INSS de Riachão do Jacuípe, vocês sofreram nos 8 anos de gestão, você foi secretária há 8 anos, e quantas vezes, quantas idas à Receita Federal e buscar soluções para esse problema, inclusive, Patrícia, também... Se debruçar, estudar e buscar caminhos, ler a legislação, verificar o que tem aí. A gente tinha a medida provisória 589, que foi de 2012, que trouxe vantagens. Nós aderimos em dezembro para que a gestão atual, em janeiro e fevereiro, não pagasse nenhum tipo de parcelamento, só começaria a pagar em março. O secretário de Finanças é testemunha. Eu expliquei para ele claramente. Né? Então, o município continuou a pagar porque não tomou providências. Né? Depois disso, nós tivemos a 12.810, que é a lei que converteu a medida provisória. Né? E isso também trouxe outras vantagens, que o município não se atentou a isso, o corpo técnico não observou e não buscou o que tinha que ser feito. Inclusive, no último dia 20 de agosto, o município de Riachão teve bloqueio, isso sim é bloqueio no FPM, justamente porque havia inconsistências ou falta de pagamento. Eu acredito que era falta de pagamento no parcelamento de PASEP e que estaria também incluso na 12.810. Ou seja, bastava que o município tivesse buscado a Receita Federal e tivesse tomado as medidas necessárias para aderir a ela. Isso se trata de bloqueio, porque quando fala bloqueio, não vem nada da cota do FPM. Mas você vai lá, sana o problema e libera a cota, diferente de uma retenção. A retenção não tem problema. Houve uma ausência de pagamento. O dinheiro é retido e não tem retorno. A não ser que você prove que já tenha pago. Mas você falou aí, durante as suas explicações, de que o município, com todas essas retenções que sofreu, pode ter direito de, dependendo da negociação e de ir buscar esses meios de resolver a questão de restituições de verbas que já foram retidas? Desse ano, e que são valores pequenos. Por exemplo, no último mês de maio, por exemplo, 10 de maio, o município teve uma retenção de INSS empresa que corresponde a 330 mil aproximadamente, que se trata da média da informação que eles deixaram de fazer e deixou de pagar também no dia 20 de abril, por isso que foi retida dia 10 de maio, mas já havia nesse mesmo valor o desconto da parcela de parcelamento especial, que não cabia mais ao município estar pagando parcelamento administrativo, porque convertido para o parcelamento especial, todas as competências que estavam incluídas no parcelamento administrativo deixaram de existir e passaram a ser incluídas
um parcelamento especial, que o município só vai pagar R$52 mil por mês. Quer dizer, está muito bom. Se o problema do município é dívida com a Previdência, o melhor momento do município em relação à dívida com Previdência é agora. Então, basta ter competência para ir resolver. Para reconhecer e saber do que está tratando. Faltou competência, mas faltou também humildade. Porque eu me dispus. Inúmeras vezes eu tratei pelo telefone, eu cheguei a ligar, deixei de ligar, porque até o ex-prefeito me chamou a atenção no sentido seguinte, ó, eu acho que acham que você está querendo ser contratada. Disse, nossa, então se eu tô dando que você queria cobrar. Não, pelo contrário, me interessa o município. Eu sou jacuipense, eu trabalhei por muitos anos na administração passada, não me interessa hoje ser servidora do município, principalmente da administração atual, mas eu sou cidadã. Nós trabalhamos durante 8 anos para levar o município a uma condição que era um dos melhores de toda a região. Então, ver tudo isso sendo jogado fora é muito ruim. Ninguém quer, o cidadão também não espera isso. Patrícia, por que isso é interessante? Porque quando, em 2005, vocês assumiram o município, e aí eu vou me reportar ao passado, não como muleta, mas é exatamente para fazer essa comparação do esforço que se teve para mim e para muitas pessoas se conquistar, talvez, a obra de maior importância nesse município, que foi a adimplência, que não existia há mais de 30 anos. Então, assim, você na Secretaria de Administração teve responsabilidade direta em ir buscar o que era que o município devia, por que não se celebrava convênios na esfera estadual e federal nesse município há mais de 30 anos, e vocês no primeiro ano de mandato conseguiram ir buscar todas essas coisas e deixar o município adimplente, manter adimplente durante 8 anos e entregar no dia 28 de dezembro, que eu sei que não foi dia 31, você fez a transição e entregou as chaves no dia 28 de dezembro, o município adimplente com o calque em dias, com as certidões emitidas, de que não havia restrições. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que vocês encontraram de programas e de tudo que existia, dívidas nesse município, que o INSS já está muito bem esclarecido, e com relação ao calque, para que as pessoas possam entender o que é calque e por que isso é tão importante para o desenvolvimento de um município pequeno e pobre como o Riachão do Jacuípe. Tina, ainda em relação à Previdência Social, eu quero deixar claro que durante todo esse período acompanhei o que estava ocorrendo com o município, não é? Chamei a atenção do secretário algumas vezes a respeito, o secretário de Finanças, apesar de que o secretário de Administração, que é de responsabilidade direta dele e não do secretário de Finanças, mas a qual eu não tenho contato, não é? O secretário de Finanças, pelo contrário, ele sempre ouviu. Não é? Talvez ele não tenha tido poder suficiente para interferir no que precisaria ser feito, pelo menos é o que tem demonstrado até agora, não é? Porque ele teria experiência para isso. Mas, tanto naquela época quanto agora, também estou à disposição. Se quiserem tratar comigo, conhecem meus números de telefone, porque deixei várias vezes à disposição, e quiser saber o que é que o município aderiu, o que é que significava isso, e o que é que vocês podem buscar agora. Né? Posso passar tranquilamente e vocês vão dar seguimento a isso. Me interessa que o município fique bem, né? Que o município continue evoluindo. Bom, com relação à transição, Tina, teve até um momento que eu acabei me dispondo, na verdade, foi um constrangedor. Né? Eu entreguei a Secretaria de Administração, apesar de que não era eu secretário de Administração na época, mas eu fazia parte da equipe de transição, né, indicada pelo ex-gestor, e nessa equipe de transição, juntamente com 2 outros membros, no dia 29, no sábado, dia 29, eu fiz a entrega do CARG, né, o atual secretário de Finanças, a atual, acho que chefe de gabinete, eu não sei exatamente, Fabrícia, qual é a posição dela hoje no governo, né? Inclusive, ela teve que contar mais de 1000 pastas, né? Que tinha todo o arquivo do município de 2005 até 2012, né? Sendo todas essas pastas separadas, secretaria por secretaria, mês a mês, todas etiquetadas, organizadas e separadas, inclusive por cor. Ela achou estranho. Inclusive, essas fotos eu vou disponibilizar hoje, todas elas. Né? Já passei uma pessoa que vai disponibilizar essas fotos na internet. Né? Não tinha passado antes, porque isso cabe ao ex-prefeito e não a mim.
né? Mas ele me pediu que fizesse isso, que disponibilizasse. Então, naquela época, toda a documentação do município foi passada. Não somente todo o arquivo do município, como a relação e documentos de todos os convênios de 2005 a 2012, todos os que estavam prestado contas e contas aprovadas, todos os que estavam prestado contas e ainda em análise, e todos os que teriam que ser prestado conta, ou seja, que estavam em andamento, ainda em fase de conclusão, e toda a documentação necessária para que isso ocorresse, né? Isso tudo foi nas últimas semanas de 2012. Porque no dia 29, quando eu entreguei o CARG ao secretário e essas outras pessoas que eu citei, né, conferiram exatamente tudo. E nas fotos estão lá, e eles são testemunha disso, de que foi entregue tudo que tinha no prédio, com não somente o que estava descrito no patrimônio do município, porque em cima das mesas tinham de garrafas térmicas, a lixeiras no chão, a tesouras, canetas, armários com todo o material de escritório, tudo completo, nada foi tirado da prefeitura, nenhum arranjo de cima das mesas, porque não pertencia a nenhum de nós, pertencia ao município. E isso foi tudo fotografado. Mas, uma semana depois, eu retornei ao município e encontrei o assunto de qual foi a condição que teria sido entregue à prefeitura. A prefeitura, a gente subentende, quando todos falam prefeitura, seria o CARG, né? Porque as demais secretarias também fizeram suas transições, os secretários já tiveram aqui, já trataram, e eu acompanhei a transição que eles fizeram também, né? E nesse período de transição, o CARG, a informação era que nenhuma cadeira a prefeita atual tinha para sentar. Não Mas tinha grampeador, fotos, não tinha nada. Tudo, absolutamente tudo. E nessas fotos que estão sendo disponibilizadas a partir de hoje, vocês vão ter consciência do que tinha lá. De todos esses itens que eu citei, nada foi retirado. Absolutamente nada. Encontrei o secretário de administração na rua, mais precisamente na esquina próxima à minha casa, e questionei. Eu disse: como é que eu soube agora há pouco na cidade que a prefeitura teria sido entregue de tal e tal forma? Mas isso não é possível. Como vocês podem admitir isso se vocês participaram da transição e você sabe o que eu entreguei? Talvez você, como secretário de administração hoje, não tenha noção do que era Riachão em 2005. Você tinha conhecimento do que era Riachão em 2005, porque com certeza sofreu muito por conta disso, até mesmo pela posição que ocupava, né, de filho do ex-gestor. Mas noção do que era 2005 ele não tem, para que se pudesse comparar o que era Riachão no final de 2012. Então, tudo isso foi entregue, o CARG completo com tudo, inclusive a cadeira do prefeito, no prédio de trás da prefeitura, o centro de capacitação que a gente chamava, né, que está lá em fotos, e o atual secretário de Finanças viu junto comigo. Olha aqui, secretário, olha aqui, vereador. Onde que está a cadeira, tal, a cadeira estava quebrada, quebrou há muito tempo, e o prefeito, à época, resolveu não comprar outra. Mas a cadeira estava lá. Não tinha vaidade. Não. Para ele, qualquer cadeira que ele chegasse e sentasse era suficiente, mesmo porque ele sempre considerou que o papel do prefeito era buscar, e não exatamente estar dentro da prefeitura. Bom, esse aí foi uma das questões, mas em relação à transição, eu entreguei também, além do CALC do município, como já citei antes, né, apenas... O que é o CALC, Patrícia? Na verdade, ele é um serviço de informação auxiliar. Ele tem uma comparação direta como se fosse um SPC e um Serasa do município, né? Isso são os municípios que estão com todos os itens que são exigidos no CALC corretos, cumprido dentro dos prazos necessários, o município está adimplente. E ali tem vários itens, né? Esse CALC tem lá a situação administrativa financeira do município, a adimplência financeira, ou seja, o município não está devendo a Previdência Social. Essa entra também? Sim, certidão negativa da Previdência Social. Porque no caso de municípios, o município tem certidão positiva com efeito de negativa. Isso significa que o município deve, mas a dívida está parcelada e o município está pagando. Se está parcelado, eu não estou inadimplente, eu estou cumprindo. Então, entregamos junto certidão negativa de Previdência Social, do INSS, né? Certidão negativa de Receita Federal, que o município faz contribuições de PASEP, certidão negativa de FGTS e várias outras certidões. O município passou todos esses itens adimplentes. É parte do CALC. A outra parte do CALC são obrigações de prestação de conta de convênios, né, que é o CIAF e o SICONV. O município também é adimplente. E depois vem um outro tópico que são obrigações de transparência.
ou seja, o município fazia os balancetes, seja o relatório de gestão fiscal, seja o relatório de execução orçamentária, seja a prestação de contas anuais, seja porque cumpriu o seu dever de arrecadar, tudo isso cumprido, prestado conta, publicado e alimentado o sistema do Tesouro Nacional. Então, todos os deveres que está incumbido ao município, que é buscado essa adimplência no CALC, o município tinha cumprido. Patrícia, e existe documentação dessa transição, de que vocês, quando entregaram, além de todas as informações, além das fotografias que você tem, que eu particularmente acho muito importante que se esclareça, porque são bengalas muito bobas, mas que são acusações levianas, de se dizer que encontrou o município abandonado, um caos, que nem cadeira para sentar se tinha. Eu ouvi até da Secretaria de Desenvolvimento dizer: eu não achei nenhuma cadeira para sentar, mas a Secretaria não tinha sede, a casa era alugada, e para entregar ao governo teve que se devolver. Então, assim, não é uma questão de defender, é uma questão de se ser transparente, no sentido de que tudo que foi feito, vocês documentaram, deixaram fotografias, no desejo de que as coisas pudessem ser melhores, de se dar continuidade a uma responsabilidade, principalmente na Secretaria de Administração, que é o que você responde hoje. Pois é, Tina, naquela época tudo que foi entregue na equipe, pela equipe de transição, né, os demais membros da equipe, que eram membros indicados pela gestora atual e membros indicados pelo gestor passado, né, tudo isso foi documentado. Tudo isso está protocolado e tenho recebido por essas pessoas que participaram da comissão, né? Algumas pelo procurador atual, Érico, o doutor Érico, outras também pelo atual secretário de Finanças, o atual secretário de Administração, né? A atual chefe de gabinete, que inclusive estranhou porque teve que contar tanta pasta, tanto documento. Mas era, né? necessário, Mas era, né? Era necessário. Então, assim, tudo foi passado e tudo foi documentado. E não somente isso não, em relação à Secretaria de Administração, por exemplo, nós entregamos uma relação que constava o nome de todos os servidores municipais, aonde estavam lotados, né? Qual era a situação de cada um desses servidores relacionada a férias, por exemplo, quem já tinha direito adquirido de férias e ainda não gozados, isso preocupado também pelo direito do servidor, mas acima de tudo do que o município, se não liberasse as férias dentro de um período, que a gente colocou nesse relatório, qual era o prazo limite que o município tinha para liberar essas férias, sob pena de pagar indenização a esses servidores, né? Entregamos também em relação contendo todos os servidores contratados ou nomeados que não puderam ser exonerados no final do ano porque tinham adquirido a estabilidade por estarem gestantes, também foi passado à administração atual, né? Informamos também de 2005 a 2012 quais os servidores que gozaram de licença-prêmio, tudo que era de informação ligada à administração pública foi passado. Patrícia, eu tenho uma pergunta agora, e eu sei que você, com toda a sua responsabilidade e competência, vai nos responder, já que você falou aí de servidores e de administração. Eu vou voltar ainda ao INSS para a gente falar do INSS do Hospital Municipal, desliga-se a J era para viver no Polo Sul. Mas assim, Patrícia, se questiona na gestão de que a folha de pagamento da administração do município não foi paga pela gestão passada. Se fala assim em 300 mil reais mais ou menos, em valores. Mas você com certeza sabe disso. Quer dizer, a folha de dezembro dos funcionários lotados na administração não foram pagas e foram pagas pela nova gestão. Foi a prefeita Tânia Matos quem fez esse pagamento. Isso aconteceu e por que aconteceu? O que você tem a dizer sobre também essa questão que gerou polêmica e motivos de desculpas também com relação a outras coisas nesse município? Tina, eu nunca tratei diretamente de pagamento, mas no final da gestão participei efetivamente disso, na tentativa de ajudar o ex-prefeito para que ele conseguisse fazer o maior número de pagamentos possíveis. E posso te dizer que acompanhei a agonia dele, a angústia, tentando fazer todos os pagamentos possíveis até o dia 31. Inclusive, se trabalhou dia 31 até mais de 9 horas da noite. O atual secretário de Finanças sabe que nós entregamos a ele todos os equipamentos, tudo que era do município no dia 29, porém no dia 30 eu pedi autorização a ele
para retirar do centro da prefeitura uma única máquina que faria transmissão de folhas de pagamento, porque no dia 29 à noite, que era um sábado, o governo federal creditou inúmeras receitas referentes a 2012, como receita do Fundeb, que entrou o complemento da União, como receitas da saúde, né, receitas vinculadas como PAB e outras. Então nós tínhamos a intenção de pagar as folhas. E assim foi feito. Inclusive os servidores da saúde, os servidores da educação receberam essas folhas no dia 2, 3 aproximadamente. Não porque a gestão atual fez o pagamento, não. É porque ficou todos os comandos feitos no último dia 31. Não se conseguiu creditar esses valores exatamente na conta dos servidores naquele dia, porque o município faz pagamento da sua folha, à época, no Bradesco. Então, dia 31 não tinha compensação bancária. O recurso estava no Banco do Brasil, mas não se conseguiria fazer TED. Se a folha fosse paga no Banco do Brasil naquele dia, a gente teria conseguido creditar em cada conta de cada servidor. Mas ficaram todos os comandos prontos e, inclusive, eu liguei pessoalmente para o presidente do sindicato, tanto da PLB, comunicando que a folha do magistério, total da folha, recurso em conta, estava todo transferido. Então, o que ocorreu? O município pagou folha de educação, pagou folha da saúde e pagou todas as outras folhas de receitas vinculadas aonde se recebeu recurso até aquele dia. Na folha da administração, que diz que custa 300 mil, só que só se custa hoje, porque naquela época não custava nem 100 mil reais. Se a Secretaria de Administração hoje está custando 300 mil reais, difícil de explicar qual é a situação do problema realmente hoje, né? Da situação do município. Porque essa folha não custava nem 100 mil, aproximadamente 70 mil reais. Essa folha realmente não foi paga até o dia 31, porque não havia recurso no FPM, recurso em nenhuma fonte de recurso livre, receita livre, como a gente chama, que seria possível pagar servidores da administração. Mas a gestão atual também não veio a público dizer quanto de recurso de 2012 foi recebido agora em 2013. Competências que se referia a 2012. A ação social teve recurso? A saúde teve recurso? Vários recursos. Só para você ter uma noção, em dezembro de 2012, a contrapartida do Estado para a PSF, né, para a atenção básica, a última receita que tinha sido paga foi de abril de 2012. Mas todo o final de maio a dezembro de 2012, tudo isso foi pago em 2013. Como várias outras fontes de receita, né? Está aí a Secretaria de Ação Social que pode falar, a Secretaria de Educação pode levantar também quais dessas receitas foram recebidas em 2013, mas que infelizmente o gestor não tinha mais acesso, né? Não teria, mesmo sendo competência de 2012, ele não poderia deixar programação para pagamento, exceto o que estava em dinheiro em conta. Inclusive foi passado para o secretário de Finanças também, né? Isso no dia 2, primeiro dia útil do município, estava lá um funcionário da tesouraria na gestão até 2012, plantado o dia inteiro, esperando para ser recebido pela administração atual, aonde ele estava levando para o município toda a conciliação bancária. Conciliação bancária, para que a população possa compreender, estava lá descrito todos os cheques que o gestor anterior tinha emitido, e todas as contas correntes comprovando o saldo para cada cheque daquele. Prática de cheque sem fundo nunca foi da gestão passada. Então, isso foi feito em uma atitude de má-fé, inclusive responsabilidade. Inclusive envolvendo funcionários do Banco do Brasil, de Riachão do Jacuípe, para que hoje possa se dizer que até cheque sem fundo no final da gestão, a administração desse município emitiu. Você nega esse fato? Toda a conciliação bancária foi entregue no dia 2. Os cheques que foram suspensos, que deram ordem de pagamento ao Banco do Brasil de forma leviana. E vai responder por isso. Inclusive já está respondendo. A gente sabe de muitos que entraram com ação na justiça e está aí discutindo com relação ao Banco do Brasil. Talvez a prefeitura não responda pelo ato que fez, mas com certeza o Banco do Brasil vai responder porque acatou. E não cabia ter acatado a ordem. Dona Patrícia, eu não lhe fiz ainda nenhuma pergunta, mas em todos os seus comentários, o que me chamou a atenção foi quando a senhora fala em relação a convênios. Com a questão do INSS, já que o município está tendo essa retenção, como é que o município vai trazer convênios para estar beneficiando a população? Me diga. Bom, já que se a atual administração não manter o município com o CAL, que é de implante, ele não vai conseguir buscar recurso.
né? Recurso de transferências voluntárias, que a gente chama. Transferências voluntárias são aqueles de outros programas, recursos para construção, né, para implantação de alguns serviços. Isso é que depende, mas as transferências legais, como parte que é o FPM, por exemplo, parte do ICMS, né? O FPM, na verdade, ele é parte da arrecadação do país de IPI, Imposto de Renda. E por que essa então, isso tudo é dificuldade? transferência legal. Pati, Bom, não é que seja uma dificuldade. A dificuldade aí, eu entendo que está faltando conhecer o que está fazendo. Ou talvez também precise humildade para buscar quem possa informar. e não deixar que fique inadimplente o que nós não temos conhecimento. Não vamos aqui dizer se está ou não, que não é da nossa competência. Mas, Patrícia, tem, dentro dessa última resposta sua, antes da pergunta de J. Fernando, com relação a recursos de 2012 que entraram agora no ano de 2013, eu tenho duas perguntas para fazer a você. Também se propagou muito nesse município que se deixou dívidas altas de Coelba, de Embasa, de Oi. Oi se fala até em 60 mil reais, e que tudo foi pago pela nova gestão. A pergunta é, se entrou recursos de 2012 agora para que essa nova gestão pudesse administrar, então o que se ficou a pagar de uma gestão a outra no processo de transição, essas verbas que entraram referentes a 2012 cobririam esses gastos, e a gente pode com tranquilidade dizer que vocês cumpriram com o dever de manter as contas em dias e ter realmente essa marca de que a prefeitura, além de não deixar o município inadimplente, além de pagar salários em dias e não ter histórico de salários em atrasos, vocês também conseguiram informar todos os programas, prestar todas as contas de uma forma que as verbas chegassem depois de ter entregue o governo? Tina, no período da transição também, nós entregamos, como citei agora há pouco, a relação de todos os convênios, relação e pastas contendo toda a documentação. De todos os convênios que o município tinha recebido de 2005 a 2012, todos os que estavam com contas prestadas, com a prestação de contas efetuada e que estavam aprovadas, todos os que tinham sido feitos prestação de contas, mas ainda estavam em análise, né, em cada um dos seus setores, seja Ministério da Saúde ou da Educação, ou qual fosse relacionado ao programa, né, e todos os que ainda estavam em andamento, ou seja, ainda estavam em execução. Um exemplo seria a creche, né? O município, a atual administração recebeu um convênio, né, é um repasse, e o município ainda estava executando. Estava aguardando a empresa que estava executando. Então, o que se tinha que passar era toda a informação necessária para que se dê continuidade a isso. Inclusive com todos os recursos em conta. A UPA também? A UPA, claro. A UPA, com certeza. E com o extrato bancário do valor em dinheiro, quanto é que tinha lá. Tudo corrigido. Tudo corrigido. Todos os extratos bancários da prefeitura foram entregues. E mais, todas as folhas de cheque que havia em poder da administração anterior, relacionadas número a número de cada um desses cheques, foi entregue à gestão atual. Tudo foi entregue. Eles tiveram a sorte de não estar como tivemos em 2005, sem saber onde pisava. Porque tudo foi passado. E tudo destruído. Então eles não estão sabendo como pisar. Bom, não sei. Se me perguntasse exatamente qual é a minha visão do que tem hoje na administração, eu acho que é um desencontro muito grande. É briga de egos, quem manda, quem não manda, talvez quem deveria mandar não mande nada, não sei exatamente o que é. Dona Patrícia, além do INSS, qual a dificuldade de informar ao INSS quando se fala em relação à folha de pagamento? Isso é o valor cobrado, como todos nós sabemos, em relação a cada funcionário, que o INSS retém aquela quantia. Esse é o GFIP, não é isso? É o GFIP. Qual a dificuldade dessa prefeitura informar o GFIP? Porque a cada mês se tem esse valor retido pelo INSS e vai com certeza trazer grandes prejuízos ao município, inclusive não fechar convênios. Sim. Qual a dificuldade de informar? Bom, a dificuldade é o que o próprio secretário já disse, a dificuldade de pagar, né? Porque informar exatamente qual é o valor da folha significa pagar muito mais do que a Receita tem retido até agora. E esta não é a solução. A solução seria buscar uma forma de pagar menos e não ter retenção nenhuma, porque essa forma existe.
Bom. segundo a sua experiência? Não está pagando ao INSS, a questão toda é essa. Bom, não está pagando dentro do prazo, apesar de que dentro alguns do meses, prazo. porque pagando está. A Previdência Social ninguém fica devendo. Porque ela Voltar para cobrar. ela retém. Ela retém. E volta para cobrar. Exatamente. O município Patrícia, pode ser auditado. Patrícia, outro assunto que também se falou muito aqui durante esses 8 meses e que é também um motivo da administração atual até se vangloriar pelo feito, é com relação ao Hospital Municipal. Se informa que o INSS do Hospital Municipal, durante os 8 anos da gestão Lauro Falcão, e que Patrícia Falcão foi secretária, eu não sei se ela tem conhecimento dessa questão do hospital, ela vai nos dizer, mas eles dizem que não se pagava INSS no Hospital Municipal. Não pagava o do servidor, não pagava o patronal, eu não sei bem qual é a diferença, mas você tem aí todo o conhecimento do mundo para falar, e que de janeiro para cá, e isso tem sido pago. Será que isso justifica realmente a falta de serviço e o caos em que se encontra hoje o Hospital Municipal? Tem alguma coisa a ver? Você sente a necessidade de responsabilizar o governo passado com questão ao INSS do Hospital Municipal? E o que isso significa de impacto para os serviços e o atendimento de um hospital que realmente é vital para o nosso município? Bom, em relação ao recolhimento do hospital, eu não tenho noção exata de qual era o valor que eles teriam a recolher, porque eu também não conheço o valor da folha de pagamento de lá do hospital, né? Mas o hospital trabalha com cooperativa, em que um número de servidores, pelo menos os servidores que têm um custo maior, que são os médicos, por exemplo, é pago via cooperativa, então não tinha retenção de previdência via hospital, mas o hospital sempre fez recolhimento, pelo menos de tudo que eu tenho conhecimento, né? Não acompanho, mas isso é muito fácil de verificar, as pastas. É só olhar em cada exercício, o hospital tem no máximo uma pasta de documentação que é enviada ao Tribunal de Contas. E se verificar na internet, deve estar com todos os relatórios publicados e vai estar lá os valores recolhidos. Então é muito fácil de confirmar, né? Eu acredito que o Hospital Municipal hoje, e o que é que os vereadores podem fazer, por exemplo, seria verificar qual foi a média de repasse que a gestão passada fez para o hospital em relação a cada ano, e verificar qual é a média de que já foi repassada até agora. Talvez o investimento que tenha sido disponibilizado para a saúde hoje esteja menos do que de fato se precisa. Patrícia, não posso afirmar porque não conheço os números. Exatamente. Patrícia, dentro do seu conhecimento, essa pergunta eu quero lhe fazer, porque foi polêmica, e agora eu quero falar com a advogada, você que estudou direito, conhece as leis, e além da sua experiência em administração pública. Nós fomos informados, eu não quero aqui dizer que a informação é 100% confiável, mas eu acredito que há algo em torno disso, de que o Hospital Municipal estaria tirando as enfermeiras concursadas, remanejando para outros locais, para que a cooperativa, que você acaba de falar aí, possa contratar enfermeiros, e que isso tinha sido uma exigência do Ministério Público. Esse remanejamento, não sei. Assim, o Ministério Público tem poderes, existe uma prescrição na lei para que o Ministério Público interfira dessa forma na administração? Tina, o Ministério Público ele tem o dever de cobrar, né? Principalmente de que as leis sejam cumpridas e que tudo seja aplicado. Mas eu não acredito que tenha sido uma posição do Ministério Público, não. Mesmo porque o município pode repassar recurso para o hospital, é uma autarquia do município, né? Pode repassar em recurso e faz isso mensalmente, e tanto pode passar em espécie, em dinheiro, como pode passar em serviço, né? Vários serviços que ocorrem no hospital, o pagamento pode acontecer dentro da prefeitura. Então, por que o município não pode transferir servidores? Se o município é obrigado a tirar os enfermeiros, vai ter que tirar de lá também auxiliar de serviços gerais, os motoristas, os vigias que estão nas portarias do hospital, são todos servidores municipais. Estão na folha de pagamento da prefeitura. E a prefeitura pode fazer isso, sim. Inclusive, a gente fazia uma folha em separado de todos os servidores da saúde que eram cedidos ao hospital, porque isso era contabilizado como repasse da prefeitura ao hospital. Então, por que o município tiraria os servidores do município que estão prestando serviço na autarquia, concursados, que são servidores estáveis, né? Para que condição? O hospital vai fazer o quê? Abrir um concurso? E quanto custa fazer um concurso? E o hospital tem recurso para fazer concurso? Para prover quantas vagas? É muito pouco. E o município vai fazer o que com esses servidores aqui? Enfermeiros, por exemplo?
Faria o quê com todos eles? Vai absorver aqui ou vai ficar procurando aonde colocar esses servidores para atuar, faltando profissional lá no hospital? Patrícia, falando em servidores, nós já estamos, a gente não percebe o tempo passar, e já são 14 horas, mas esse assunto eu não poderia deixar de falar com você, já que eu sei que você participou disso tudo e tinha participação direta na questão dos servidores e de pagamentos. No início da gestão atual, os professores desse município sofreram um corte, e um corte significativo. Teve professores de ter uma perda salarial de quase R$1.000, de 800, 900 reais. E muitas vezes se alegou de que a gestão passada fez o que não deveria ter feito com relação ao aumento dos professores e que a prefeitura não tem condições, com o dinheiro do Fundeb, de pagar isso. O que é que aconteceu na verdade e o que é que você pensa com relação a isso? Bom, o que aconteceu, de fato, eu não conheço. Não conheço, Tina. Eu não sei o que é que foi retirado de cada servidor, então não posso falar, né? Mesmo porque não foi tirado em janeiro, me parece que foi tirado alguns meses depois, 2 a 3 março, meses depois. abril, mais ou menos. Então, possível, por exemplo, que isso tenha sido aplicado, esses valores, ou pago essas parcelas no salário desses servidores a partir de janeiro. Não sei. Então, não posso dizer que a administração atual está errada, nem que os servidores estejam certos. Mas eu posso te dizer que até o final de dezembro, tudo que o município pagava na folha desses servidores tinha fundamento legal. Nada foi pago aleatoriamente, porque nenhum benefício foi concedido a servidor nenhum, em detrimento de outro. Eu acho que talvez o que esteja faltando hoje é que essa categoria não se mobilizou. Não posso dizer exatamente o porquê, mas talvez a insegurança. Porque você era muito cobrada pela classe dos professores, Patrícia? Muito. O sindicato estava lá constante. Eu acompanhei inúmeras paralisações em que os servidores estavam todos lá na recepção da prefeitura para discutir o mínimo ponto que fosse em relação ao plano de carreira. Trabalhamos a elaboração do plano de carreira, inclusive da lei que deu o direito a eles de enquadramento, né? Que, na verdade, o enquadramento significou o seguinte: se o município já tinha um número grande de professores que trabalhava 20 horas e havia necessidade de mais professores, poderia se dar 40 horas para esses servidores, porque para a administração pública também é bom, o resultado na qualidade da educação é melhor. Interessa muito mais ao município ter um professor de 40 horas, onde ele se dedica exclusivamente ao município de Riachão, do que ter um professor que dá 20 aqui e 20 em outro município vizinho, que tem ainda o deslocamento para fazer e não se compromete exatamente com a educação de nenhum dos dois locais. Então, à época foi feito o enquadramento, se cumpriu exatamente como deveria. Inclusive, o gestor passado foi muito questionado para que enquadrasse um número bem maior de servidores, e nós fomos contra, não fizemos, não. E olhe, naquele período nós ouvimos de tudo. Pessoas que diziam que a gente tinha que fazer e deixar aí o problema para a administração atual. Mas o problema não era da administração atual, o problema era do município. Então nós não fizemos. Fizemos um número pequeno, um número razoável. E existe vaga ainda na educação, sim, mas vagas que deveriam ser tratadas com cautela. Porque vaga você pode ter hoje, amanhã você pode não ter a mesma. Porque o número de alunos que está tendo de matrícula na rede tem cada dia mais diminuído. Então, aumentar o quadro de servidores irresponsavelmente traria o município num problema sério. Então, naquele período, o que foi feito foi tudo de forma legal. E os servidores recebiam e o município pagava. Os 60% do dinheiro do Fundeb pagava os professores com folga, sem nenhum prejuízo ao município. É isso que você está dizendo? Tina, se gastava mais do que 60%. 60% é o mínimo que o município deve investir no magistério. Mas até 100% do recurso pode ser utilizado. É claro que nenhum município pode se dar a condição de gastar 100% da receita do fundo com o pagamento do magistério, porque não teria outro recurso para custear outros servidores, que seriam o pessoal de apoio das escolas e todo o material necessário a essas escolas. Mas o município sempre pagou. Inclusive os dois sindicatos, tanto a PLB quanto o sindicato, o que eu mais ouvia deles era que 60% é o mínimo. Sempre ouvi deles o tempo inteiro, e a gente tentando mostrar contas e dizendo que o município não poderia avançar mais. Mas a diferença é que o município também não tinha no magistério nenhum único professor contratado. Só atuava no magistério o servidor concursado ou o servidor concursado que tinha o desdobramento, que era de mais de 20 horas, que é inteiramente legal, previsto no plano de carreira. Então, a aplicação desses recursos hoje é que talvez não possa ser feito como era antes. E os servidores também não se mobilizaram, pelo menos eu não ouvi dizer. Não é? Insegurança?
né? E essa questão de servidores contratados na educação, quando o ex-secretário de Educação, o professor Dedéu, esteve aqui conosco, ele disse exatamente isso, que a administração, a Secretaria de Administração, havia arrumado de uma forma a educação nesse município, em parceria com ele, de que vocês não tinham nenhum funcionário contratado servindo a educação desse município, já que a gente percebe que o Ministério Público, como um órgão que está para cobrar, como você tão bem colocou, pegava mesmo no pé com relação a funcionários contratados em qualquer área. Não só na educação, nem na administração, mas em qualquer área. E hoje nós vemos, Patrícia, aí contratados da prefeitura com salários em atraso. E nós vemos também uma empresa de terceirização no município que, segundo o próprio secretário de Finanças, poderia ser dispensado. Que o quadro de servidores concursados do município em serviços gerais supriria essa necessidade. O que é que você pensa sobre isso? E como foi que você deixou esses setores em relação a servidores contratados nesse município? Tanto na área da educação como na área da assistência social, todos os servidores que prestavam serviço ao município, se não os concursados, eram contratados, mas por meio de processo de seleção. A indicação não houve, eles foram selecionados, né? E sempre defendi de que, na educação principalmente, o município não poderia contar com todo o quadro de pessoal de apoio. Apoio é o merendeira, a auxiliar de serviços gerais, a que limpa a escola. Eles não poderiam ser todos do quadro de provimento efetivo, porque nós só temos 200 de eletivo. Eu tenho que dar, enquanto empregador, 30 dias de férias a esse trabalhador. Então, eu só tenho 200 dias de aula, eu teria em média de 2 a 2 meses e meio parado nas unidades. Então, de que forma faríamos com esse número de servidores, já que não teríamos para onde transferir para eles prestarem seu serviço? Então, sempre defendi que o município deveria manter parte desse quadro contratado, sim, porém com processo de seleção, como foi feito. Então, quando se encerravam as aulas, seja no final de novembro, no meio de dezembro, esses servidores que eram contratados eram dispensados. Durante aquele período de janeiro, fevereiro, enquanto não havia o retorno das aulas, não havia essa mão de obra a ser paga, porque eles estavam dispensados e retornariam num período letivo. Então, o município poderia contratar? Sim. É legal contratar? Sim. Justifique, converse com o Ministério Público, mas faça da forma correta. O processo de seleção tinha que ter ocorrido. O município não fez processo de seleção, colocou todo o funcionário que quis, na verdade, cumpriu o que prometeu, né? Deu emprego, só não disse que ia pagar, mas disse que ia dar emprego. Isso é verdade. Inclusive, Patrícia, o medo muito, a gente recebe aqui muitas ligações e é outra característica que a gente costuma usar uma frase aqui no programa, que a gente vê o futuro refletir um passado, quando se trata desse histórico de salários em atraso, quando se trata em questões até de perseguições a servidores públicos, o que você, na sua pasta, sofria de cobranças e de críticas, e que muitas vezes era mal interpretada, mas que o servidor realmente não teve cortes de salários como os professores e nem os seus salários em atraso. O que é que você pensa disso? Você entende de que o servidor, quais são os direitos que ele tem com relação a tudo isso? Bom, os servidores sempre tiveram na prefeitura para cobrar, de 2005 a 2012. Em 2005 nós trabalhamos, está aí o Sinspum, que foi um dos grandes responsáveis por isso. Nós trabalhamos. Um abraço para Maria Rios. Eu vou lhe cortar, Paty, só para dizer que nós estamos realmente. A gente volta a falar com ela, mas a entrevista com você, e aí a gente já está com o tempo estourado. Bom, eu acompanhei todo o trabalho do Sinspum, Tina, em 2005, por exemplo, onde a categoria se reuniu para discutir com a administração pública. Todos recordam que naquela época nós recebemos um município onde, no final de 2004, tinha sido aprovada uma lei em que elevava o salário de servidores, inclusive, a maior valor do que o próprio salário de secretário, né? E tivemos que sentar e discutir com a categoria e chegar a um consenso, né? Aquela época foi elaborado um plano de carreira aonde a administração pública cedeu e aonde os servidores públicos também cederam. E de lá para cá eu vi um sindicato atuante que sempre cobrou. E também sempre foi respeitado, viu? Sempre foi respeitado, tanto o Sinspum quanto a PLB.
E nessas cobranças, nessa presença de servidores dentro da prefeitura, nós encontrávamos, dentre eles, de todas as situações. Servidores que politicamente faziam observações a favor da administração e outros não, mas que estavam lá discutindo pelos seus direitos. Inclusive, se via servidor que à época era servidor nomeado, ou seja, o servidor que tinha um cargo de confiança dado pelo gestor da época, mas que estava lá cobrando seus direitos. Provavelmente porque eles não tinham medo. Insegurança não era o que reinava entre eles, não. Eles não tinham receio, porque sabia que a administração pública não trataria ou não daria a nenhum deles posição de perseguição. Havia Isso um diálogo. ninguém viu. Houve diálogo durante todo esse período e estavam lá cobrando. Cobrando. Não sei como está hoje, se cobram, se não cobram, não posso afirmar. Eu Mas quero os aqui... servidores estiveram lá sempre, pela segurança que sempre foi transmitida pela gestão passada. Eu quero aqui dizer que a PLB e o CISPUM, na pessoa de Juscelma, que é presidente da PLB, e de Maria Rio, o CISPUM tem, assim, eu, particularmente, é a minha opinião pessoal, eles têm, sim, atuados, são atuantes. Talvez quem não esteja sendo atuante, que esteja sendo omisso, seja as classes. Como é a questão da classe, dos professores, de tudo, porque a gente percebe que a professora Júcia aqui, que lhe antecedeu, bateu um papo conosco aqui, ela disse que ela não percebia nas mobilizações a presença das classes, principalmente dos professores, nessa questão de lutar pelos seus direitos, que essa perda salarial dos professores foi um assunto muito grave no município, que causou um prejuízo ao bolso deles muito grande, Patrícia. Então, talvez seja essa a questão. Mas eu quero aqui agora lhe deixar à vontade dizer que da minha parte, assim, não ficou dúvidas, quero ler até diversas mensagens, mas quero lhe deixar à vontade para que você possa fazer as colocações que você acha ainda que são interessantes, principalmente com relação à transição, a essa questão do INSS, para que realmente a gente possa deixar realmente esse assunto esclarecido para a população de Riachão do Jacuípe. Tina, nem Maria, nem Juscelma, nenhum outro representante do sindicato pode fazer nada para buscar os direitos da categoria se a categoria não estiver junto com eles. O presidente não move nada sozinho. Eu posso dizer da pessoa de todas duas, como do Francelmo, que trabalhei durante um bom tempo, e outros membros também da PLB, e outros também do CISPUM, e sempre vi buscando pelos direitos dos servidores. Eu acredito que todos os dois sindicatos também podem testemunhar da minha postura. Sempre fui de dizer o que considerava correto, no sentido de que ao servidor público todos os direitos dele e cobra-se todos os deveres também. Essa sempre foi a minha posição, enquanto secretária, e procurei também orientar o gestor dessa forma. Para a gente encerrar, eu quero uma pergunta agora pessoal, porque quem conviveu com você durante os 8 anos na prefeitura aprendeu a gostar de você e a ter uma relação de amizade. A gente sabe que você é nascida, criada em Riachão do Jacuípe. Quem lhe conhece de pequena, conhece sua história e tudo, sente falta. E você realmente tem estado ausente. Eu dizia, meu Deus, parece que eu não vou conseguir levar a Patrícia ao Mesa Redonda. E isso se deve ao seu esforço. A gente quer lhe parabenizar primeiro pelo esforço de, ainda estando à frente da Secretaria de Administração de um município como Riachão do Jacuípe, cheio de problemas, e você passou por lá e fez o seu melhor, tenho certeza disso. Fez a sua parte, você enfrentou um curso, você hoje tem uma formação e você hoje trabalha em diversos municípios. Então é isso que justifica a sua ausência. A Patrícia Falcão está fazendo o que agora, com todo esse conhecimento de direitos administrativos e previdenciários? Por onde é que você anda, que você está tão sumida de Riachão? Bom, Tina, Patrícia que é discreta, viu, gente? Ela não fala da vida pessoal dela, mas aqui no Mesa Redonda não tem isso, né, Jota? A gente não tem pauta e tem que saber de parte para justificar a saudade que Glória está sentindo, que lhe mandou mensagens, para lhe parabenizar. Agora, com quem aprendi a gostar, trabalhei durante um bom tempo. Isso. Conhecedora da postura dela,
Eu quero aqui ler a mensagem. Ela diz: Tina, eu quero parabenizar a Patrícia pela sua competência, pela sua experiência, pela disponibilidade e humildade que ela tem e amor por esse município. Que Deus te dê saúde e sabedoria para continuar trabalhando pelo Riachão, amiga Patrícia. Abraços, Glória. Nosso amigo Joy também mandando aí abraços para você. Olha, são tantas mensagens que eu vou dar a Patrícia para ler depois, viu, gente? Não se preocupem, porque realmente eu preciso, eu tenho horário a cumprir, senão Alexandre Gifone puxa a minha orelha e eu vou deixar a Patrícia responder por onde é que ela anda, já dizendo que está aqui o carinho de todo mundo, sentindo a sua falta realmente. Tina, eu tenho prestado serviço a alguns municípios. Eu posso dizer que todo o período que tive em Riachão do Jacuípe, durante esses últimos 8 anos, foi de um aprendizado muito grande. Né? Muitas dificuldades nós passamos, é verdade. Né? Muito ônus também me foi atribuído e muitas vezes, e posso lhe dizer, na grande maioria deles, injustamente. Mas isso hoje não me preocupa mais, isso só o tempo mostra. Eu acredito que não demora muito mais, né, para que as pessoas tenham essa concepção. Eu tenho hoje uma bagagem da administração do município de Riachão do Jacuípe, um município que a gente encontrou com tamanhas dificuldades e que a gente tem o prazer de ir lá fora dizer que veio de Riachão e que Riachão, por exemplo, foi um dos municípios de toda a região que mais cresceu durante aquele último período, principalmente nos últimos 4 anos. Né? Um município que desenvolveu muito e quando a gente cita em qualquer um desses locais que vem de Riachão do Jacuípe, se pergunta, você trabalhava na gestão passada? Então, seja qual for os erros cometidos pela administração passada, as dificuldades, passível de qualquer ser humano, mas que sempre buscou acertar. Eu conheço o ex-prefeito e sou testemunha de toda a sua luta, de estar sempre buscando Riachão, Riachão, Riachão. E eu também tenho isso em mente, tanto é que quando me dispus a ajudar agora, e que talvez tenha sido mal interpretado, e que também continuo me dispondo para dar qualquer informação que seja necessária, seja sobre Previdência, seja qualquer uma outra, que eu tenha conhecimento de como está, em que situação se encontra, o que é que pode ser feito, também estou à disposição. Nesses municípios onde estou prestando serviço, eu tenho levado esse conhecimento, alguns alertas aos gestores, sempre buscando projetos de leis que são favoráveis ao município, sempre buscando como o município crescer, desenvolver, melhorar em relação à aplicação dos seus recursos, a eficiência da sua folha de pagamento. Por exemplo, em Tiúba, agora nós desenvolvemos um projeto de aposentadoria, na verdade é um projeto de aposentadoria incentivada para servidores, muitos servidores do quadro lá deste município, que já têm idade avançada, que já contribuíram muito com o município, que não conseguiram se aposentar. Então isso tudo tem sido um caminho em vários outros municípios, mas sempre lembrando de Riachão. Dona Patrícia, depois da senhora ter passado já toda essa experiência no seu cargo na administração pública, ao chegar a Riachão do Jacuípe, depois de tudo isso conquistado, de toda essa luta árdua, de colocar o município com certeza com a cara de uma cidade boa para se viver, hoje, ao chegar em Riachão do Jacuípe, qual o seu sentimento de ver algumas coisas não andando bem, inclusive na sua pasta? Triste. Não porque o município não esteja andando bem agora, mas é porque as perspectivas não são boas. Porque agora é um momento de dificuldade de toda a administração. Riachão está em dificuldade, talvez um pouco maior do que alguns outros aqui da região. Não pode dizer que é por falta de recurso. Falta de recurso é um problema que toda a administração tem. Mas o acumulado de repasse de FPM, por exemplo, até agora, o mês de agosto, é maior do que o mesmo período até agosto de 2012. Então, essa não é a justificativa. A muleta da gestão passada também tem que ser deixada para trás. Então, o triste não é saber da dificuldade agora, mas quando a gente está passando por uma dificuldade agora, consciente dos resultados lá na frente, a gente costuma dizer que o remédio, muitas vezes, ele é amargo. Mas desde que se tenha consciência do resultado lá na frente. Mas o grande problema hoje em Riachão que entristece é a falta de perspectiva. Observar que as coisas estão rodando em um círculo que não vão ter como sair daquele círculo se não tomarem providências imediatas. O secretário de Finanças citou isso recente, tem um conhecimento, que citou tudo isso. Pena que ele precisou citar no rádio, parecia que estava mandando um recado para a gestora que ele deveria falar dentro do gabinete. Significa que não está sendo ouvido. E é um dos poucos que tem experiência.
E que até que, agora apresentou uma solução. E que, inclusive, nós ouvimos muito, viu? Em 2005, quando a administração anterior entrou, ninguém conhecia muito, não. Mas ouvimos muito de muitas pessoas, sejam de outros profissionais que foram trazidos, que tinham conhecimento a respeito de administração pública, como também do atual secretário de Finanças, que muitas vezes tratou conosco pelo telefone, deu algumas orientações de como e qual era a situação do município naquele momento, né? Parece que hoje ele é pouco ouvido. Então, o que entristece em relação a Riachão é perspectiva nenhuma. Parece que a briga ainda continua interna. Assim como no final de dezembro não se sabia dizer quem assumiria que cargo, hoje continua do mesmo jeito. Patrícia, Então, falando sobre isso, já que Jota se estendeu, já e eu são vou assumir duas. o puxão de orelha Eu tenho mais duas aqui. de meu diretor e as mensagens que também não param aqui. Mas com relação a isso, no seu entendimento, essa declaração do próprio secretário de Finanças de que tem que ter menos vaidade, mais ação e que tem que ter corte de gastos para que a gestão possa efetivamente andar. Corretíssimo. É correta e mais. Se queixou também, Patrícia, de que contas não foram prestadas em programas essenciais a esse município, a exemplo do PET. E se questiona de merenda escolar, disso, daquilo. O que é que você tem de conhecimento disso? E, no seu entendimento, o secretário de Finanças está correto na sua fala de que se não cortar gastos, nem que vá doer na carne dos aliados políticos, o município não tem como sair dessa crise e desse histórico de pagamentos atrasados? Em relação aos convênios, eu posso dizer que a administração passada, durante 7 anos, 12 meses, 11 meses aproximadamente, sempre tratou, e na verdade até 12, né, os 8 anos, sempre cuidou de prestação de conta. Sempre foi uma responsabilidade e uma prioridade da gestão. Então não seria para prestar conta dos convênios do último ano que a gestão passada deixaria em aberto. Agora o que ocorre é que essas prestações de conta não é do gestor, é do município. Então o governo federal entende que prestação de conta de 2012, o gestor saiu em 2012, ele fecha toda a documentação, todos os balancetes e lá todos os formulários que devem ser preenchidos com aqueles dados, mas ele não é possível de transmitir. Porque o sistema de prestação de conta, por exemplo, da ação social, né, e que na educação também não foi diferente, a saúde também é assim, só abriu agora em 2013. E as senhas de 2013 está de posse do gestão atual. Então é essa gestão atual que teriam que transmitir essas prestações de conta. Porque a gestão anterior deixou pronta, mas não poderia transmitir. Porque não havia sistema aberto para isso. E continua se preocupando, porque o ex-prefeito continua acompanhando passo a passo de prestação de conta de tudo isso. Eu cheguei, inclusive, a ligar para o secretário de Finanças, como eu disse, é pelo menos um dos únicos que eu tenho contato de ainda conseguir falar, e tratei com ele a respeito, olha, secretário, o CIOPS, por exemplo, que é um sistema de informação de saúde pública, informação sobre saúde, sistema de informação de orçamento público de saúde, abriu. A transmissão com relação às informações de 2012 tem que ser feita, está pronto, porque o fechamento foi feito em 31 de março, mas a senha é de vocês agora, a gente não tem mais acesso, não. E o período então, é 60 dias, né? Não, era 31 de março. Né? O prazo para fechamento de 2012 era 31 de março. E o secretário prontamente disponibilizou, fez contato com o ex-prefeito, pegou os dados necessários, passou a senha para que isso fosse transmitido. Então, se há algum outro convênio aí ainda que não foi prestado conta, a documentação está lá para ser prestado conta. E se faltar uma vírgula que seja, solicitem. Pode existir uma vírgula lá faltando, talvez por um erro de alguém que executou diretamente ali o programa. É possível, são seres humanos que estão lá trabalhando, mas ficou tudo lá. Então falta... Se precisar de mais um pouco, vai encontrar. Falta sintonia. Falta sintonia. Falta conhecimento. Falta entender que política acabou. E que política acabou. Quem dá seguimento é município, não grupo A que saiu e grupo B que entrou. Porque grupo B, para andar sem o que grupo A deixou, é difícil. Então foi sempre o que eu falei aqui no programa, juntamente com a Tina e o Mário Luiz, que se faz ausente, é de que se a atual gestão encontrasse o município como
a gestão em que a senhora fez parte, então estaríamos sim num caos administrativo. Nem por isso, em 2005, em 6, 7, 8 meses de governo, a gente devia folha de pagamento, né? Nem por isso. E a saúde não estava estagnada. Uma coisa não tem correlação com a outra. As dificuldades que se encontravam eram inúmeras. Programas que eram travados, né? Não se conseguiu trazer determinados programas porque havia ausência de prestação de conta. Só que havia ausência de prestação de conta e não havia documentos. Documentos perdidos. Não havia nada, documento algum. Para você ter uma noção, em 2005, a última prestação de conta que se tinha feito no tribunal foi em março de 2004. Em março, de abril a dezembro de 2004, nenhuma prestação de conta foi entregue, nenhuma documentação foi entregue ao tribunal. E o gestor da época, de 2005, prontificou uma equipe para concluir aquela prestação de conta na época, inclusive foi muito recriminado, né? Porque achavam que ele estava protegendo o ex-prefeito e não. Ele buscava o resultado do município, porque a ausência de prestação de conta, o gestor responde, mas a penalidade maior é do município. Engraçado, Patrícia. É ele que fica impedido. É. Então, o município ter contas rejeitadas, o gestor pode ser penalizado? Pode, ainda vai depender da Câmara, mas o município não depende da Câmara. Se o município tiver contas rejeitadas ou o tribunal opinar pela rejeição de contas do município, o município ficará impedido de uma série de coisas. E que interessante é que eu já escutei, isso aí que você falou é muito importante, muito pertinente. A politicagem tem que acabar, lá do A, lá do B, mesmo porque eu já ouvi, inclusive de pessoas da própria gestão, acusar, como o ex-prefeito Lauro Falcão foi acusado de querer proteger o ex-gestor Valfredo Matos nessa arrumação das contas. Também já escutei de pessoas dizerem que o atual secretário de Finanças age dessa forma com o prefeito e coisas desse tipo, que realmente não vão trazer as soluções para os problemas que precisam ser enfrentados, solucionados e dar seguimento ao município que precisa andar, não é verdade? Que pena que pense assim, né? Porque qualquer uma outra situação que se deixe de se resolver relacionada a 2012, até 2012, a penalidade não é do prefeito que saiu, não. Ele até pode responder, mas principalmente quem vai sofrer com isso é o município, consequentemente a população. Dona Patrícia, para finalizar minha pergunta, choque de gestão. O que a senhora acha? Porque a senhora já ouviu falar na cidade em relação a choque de gestão. Dentro de tudo... A gente tem usado muito aqui essa palavra. Mas veja só, Tina, graças ao nosso bom Deus, o nosso programa é tão bem ouvido que às vezes até as nossas ideias chegam até determinados locais e que eles aproveitam sim das nossas ideias. E resolvem a solução. E resolvem. Em questão, a choque de gestão. Será que é preciso um choque de gestão para que o município comece a andar na linha? Nem seu ponto de vista? Bom, linha, né? O que seria linha? O que seria a linha? Vamos ajustar todas as coisas e fazer com que pelo menos o que se tem não conquistado até o exato momento comece a se conquistar e comece a pontuar as coisas como se manda a administração pública. O que acontece também nos municípios é algumas decisões, né? A princípio, a decisão de inchar a folha. Eu fico triste quando entro na cidade e encontro algumas pessoas que foram demitidas no passado e encontro trabalhando. São contratadas. Então, se procurou cumprir a lei, hoje cumprir a lei não é prioridade. E funcionários fantasmas, Patrícia? Pessoas nomeadas na folha de pagamento da prefeitura com altos salários e que não prestam serviço ao município. Tina, não posso falar do que não conheço, né? Vocês estão citando aí, provavelmente porque tenham informações a respeito disso. Mas o município estava em um ponto organizado, né? Essa situação de você ver muitos contratos hoje, eu acredito que agora o resultado do último quadrimestre, que vai ser em agosto, né? Final de setembro, o município vai ter que apresentar audiência pública e apresentar qual é a sua despesa de pessoal hoje. Então, trabalhar com quadro de servidores inchado não resolve, né? E a eficiência na aplicação dos recursos é o que não se tem visto, porque talvez se esteja muito mais preocupado em cumprir o que se prometeu, mas cumprir o que se prometeu, se for benefício pessoal para A, B e C, não é o que interessa. Porque para a administração, de fato, caminhar, ele precisa pensar no coletivo. E é isso que a gente não tem visto. Se vê benefício para alguns e interesse de coletividade mínimo possível. Mínimo possível. Então,
o que é que se precisa fazer? Ajustar as contas. A prefeitura não tem dinheiro não, e não tem milagre. 2 e 2 não dá 5. Não dá 5 em lugar nenhum. E não tem milagre. A receita que a prefeitura tem é menor do que a despesa. Então, se não conseguir administrar com eficiência esses recursos, 1 mês, 2, 3 de salário atrasado, vai ser pouco. Para passar de 6, não vai demorar muito. Isso é triste. Administrar buscando utilizar recurso público, recurso próprio, esse é um modelo do passado que a gente já viu que não deu certo. Porque quando o município procura fazer obra, comprar bens, né? Outro dia eu vi uns carros passando na rua lá, recursos próprios. Tá? Tomara que seja realmente do município, e não de quem trabalhou e não recebeu, do prestador de serviço que não recebeu, do fornecedor que não recebeu. Tomara que seja de fato do município, porque se for de quem deixou de receber, não é próprio. Então esse é um modelo de administração que já se teve no passado e que não funciona. Não deu certo. Não dá certo. O pouco que o município tem deve ser utilizado para administrar suas despesas do cotidiano. É manter a iluminação pública, consertar aqui e ali, pagar os servidores, cobrar que os serviços sejam prestados à população e buscar recurso. Buscar recurso. Então, essa roupagem muitas das vezes é utilizada por algumas administrações, ou seja, fazer esse tipo de ação para mostrar a outra ação. A ação de que o município está crescendo muitas das vezes com dinheiros que são retidos de algumas pessoas pela questão do não pagamento de salário. Eu me recordo que durante a gestão passada a gente ouvia muita crítica no sentido seguinte: não foi o prefeito que fez, foi o governo federal que mandou, não foi o prefeito que fez, foi o governo estadual que deu, não foi... Ninguém liga para Riachão para oferecer nada não, para nenhum município, nem governo federal nem governo estadual. Cabe ao município buscar e se preparar para receber, se preparar seja com a sua adimplência, seja com competência da sua equipe. Eu posso afirmar que a gestão passada teve uma equipe que trabalhou e buscou ser competente. A saúde foi um exemplo disso, a educação foi um exemplo disso, né? E tantas outras áreas do município que buscou recurso. Então, dizer que não era mérito do administrador, é sim mérito do administrador, porque ele buscou o modelo correto de administrar. E o modelo correto de administrar hoje é buscar recurso. Achar que você pode fazer grandes coisas com o recurso que tem dentro do município, não vai fazer nada, ele não é suficiente nem para pagar a despesa do cotidiano da prefeitura. Então, isso é impossível. Esse é um modelo que já foi usado no passado e que nós conhecemos o resultado. 6 meses sem pagar salário, mas nós tínhamos um palco construído no meio da praça. O palco não servia para esses servidores em nada e para nenhum outro cidadão. Porque o palco estava lá construído para ser utilizado a cada 6 meses, que diferença fazia? Mas quem estava 6 meses sem receber salário, fazia muita falta. Que é o que está acontecendo atualmente. Patrícia, Ana Isabel lhe manda um abraço muito grande. Rita Isabel também, lhe desejando sucesso. Nunca mais as vi, mas isso. Um abraço a todas. E assim, e Joelso, e São, e Karina, e são muitas pessoas lhe abraçando, lhe parabenizando, desejando sucesso. E a nós resta só agradecer, dizer que a gente tinha muito mais o que falar. Queria falar do conhecimento da comerciante, da empresária Patrícia Falcão, que conhece tão bem o comércio de Riachão do Jacuípe. Tinha tantas coisas, mas você vai ficar nos devendo. Quem sabe daqui a algum tempo não sobra outra vaguinha e você não brinda a todos nós num bate-papo saudável desse, pautado na transparência e na melhor intenção de contribuir para que todos nós jacuipenses possamos realmente usufruir de chegar na nossa cidade e ver que as coisas estão andando, que está todo mundo feliz como prometeram. Então, muito obrigado a você. Desejamos assim muito sucesso e te agradecer de coração pelo bate-papo que foi esperado, necessário, esclarecedor e que de agora em diante a gente já sabe como se deve tratar de assuntos quando se refere a culpar o passado pela falta de ação no presente. Tina, eu quero me despedir dizendo à administração atual, por exemplo, que não me considero uma adversária, não. Eu fui adversária política. Fui adversária política porque não acreditei na competência de quem se propôs a ser prefeito. Né? Não acreditei na competência, espero que me prove o contrário. Espero que me prove o contrário, porque se me provar que eu estava certa, eu fico triste.
muito triste, inclusive porque também sofro as consequências. Sofro consequência como cidadã e sofro como consequência porque eu também tenho empresa na cidade e preciso do desenvolvimento dela. Então não me considerem adversária, não. Eu estou à disposição, o que precisar, no sentido do que eu possa ajudar. E também não estou para sair dizendo. Tem 8 meses, eu nunca fui a rádio nenhuma. Nunca fiz qualquer uma outra declaração em nenhum lugar, pelo contrário. Vim agora porque entendi que eu não posso me furtar à cobrança de responder aquilo que estava sendo questionado. Mas não me considerem adversária. Pelo contrário, nós somos adversários políticos, mas somos jacuipenses. E eu tenho interesse que continue e que dê certo. Porque em 4 anos eu espero que não destrua o que já tinha sido feito. Porque Riachão precisa continuar. Tem que continuar progredindo, é o que a gente espera. Então, a todos os ouvintes, eu também quero agradecer pelas manifestações, pelas mensagens, né? Às vezes também por respostas nas ruas, quando fui cobrado, por que eu nunca tinha vindo dar satisfação, né? Mas tudo tem seu tempo, o momento foi agora. Não vim aqui para tratar ou recriminar a administração atual. Né? Sei das dificuldades, eu sei de todos os problemas que eles enfrentam, talvez na mesma posição que o, na época, vereador, né? Carlos Matos, também vereador agora, criticava e questionava, porque ele tinha conhecimento sobre o que ele estava dizendo, e que sei que é uma pessoa que pode ajudar muito a administração atual. Se estão interessados também em ouvir, não sei, mas espero que desenvolvam, que saiam desse círculo, porque rodar em torno de uma mesma coisa sempre só faz crescer. Eu estou vendo aí só sempre aumentando, parece algo que não tem fim. E essa perspectiva pequena, né? Perspectiva pequena. A verdade é que, se perguntar a qualquer um dos cidadãos hoje se acredita num resultado positivo, né? Poucos acreditam. Então, mostrem para a gente diferente. Façam diferente e mostrem para a gente que a gente está errado. E que esse momento que vocês estão vivendo agora é comum a toda a administração. A maioria dos municípios estão em situações semelhantes. A diferença de vocês é que vocês encontraram um município organizado. Então, tinha o dever de dar continuidade a isso. Problema, todo mundo tem. Toda administração tem. Todo dia se tem um, se resolve esse e se parte para outro. E quanto mais eu estou à disposição, não posso dizer assim exatamente quando, né? Mas todas as vezes que for solicitada, tentarei estar aqui para dar as explicações que vocês solicitarem. Tá, isso aí. Um abraço, Patrícia Falcão. Foi realmente muito bom. Quero desejar um final de semana maravilhoso para todos, de descanso. Não se excedam nos lazeres. E se forem beber, não dirijam. Esse é sempre o pedido carinhoso que nós fazemos. E tenham todos um final de semana de paz, de saúde, usufruindo do bem maior que todos nós temos, que é a nossa família. Para que segunda-feira todo mundo volte ao batente, menos J. Fernando, que vai entrar de férias e que vai se despedir agora para voltar. Olhe, 30 dias vai demorar, eu vou sentir muita saudade, Jota. Quero comunicar a todos, semana que vem temos assim uma série de entrevistas de interesse de todos, com assuntos diversos. Na segunda-feira teremos aqui o vereador José Nivaldo Ninho, a quem eu mando um abraço, quero mandar um abraço a todos os vereadores desse município. Terça-feira teremos aqui o pessoal da Parada Gay, Darlin e Chico Manfredini, batendo um papo. Na quarta estaremos conversando com Beg, que trabalha no MOC. Vamos falar de agricultura familiar, da obrigatoriedade do município de comprar 30% da merenda escolar com a agricultura familiar. E nos parece que isso não tem sido cumprido. Então, nós estaremos com Beg aqui falando de todos esses assuntos. E na quinta, o vereador Célio Roberto. Então, vai ser uma semana realmente muito proveitosa para todos nós. Jota, boas férias, Deus lhe abençoe, não me deixe sentir saudade muito tempo. Um beijo no coração de todos vocês, até segunda. Obrigado, Tina. Patrícia Falcão, foi um prazer ter você aqui no nosso Mesa Redonda. Fiquei muito feliz em saber das informações, porque quando você encontra alguém que já participou, que tem competência e que sabe o que é administração pública, percebemos, Tina, que é uma responsabilidade muito grande. Fenelon foi muito feliz em seus comentários quando disse: ser político é muito bom. O ruim é ter políticos ruins dentro da nossa civilização. Então percebemos que ela é uma pessoa competente e que tem sim responsabilidade para com o povo dessa terra e que quer ver esse Riachão, sim, Riachão mais feliz. Porque até o momento, Riachão não tem dado tanta risada quando se fala em relação à administração pública, porque a felicidade ainda não chega a bater em nossa porta. A todos,
Muito obrigado, uma boa tarde. Espero que dentro desses 30 dias eu possa acompanhar todos os programas onde eu estiver, que eu vou estar sim sempre acompanhando, e vou, quando não tiver a oportunidade de acompanhar, ouvir nos bastidores minha cara Tina Oliveira. Nada, só para encerrar com uma frase que eu acho que é pertinente a tudo que falamos. Se você não faz parte da solução, você é parte do problema. Boa tarde, fiquem com Deus. Final de mais um programa Gazeta Notícias, o tradicional Mesa Redonda. Agradecemos pela sua audiência e continue na nossa programação.